pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Espero que estejam bem, que estejam felizes. E hoje o meu vídeo eu quero falar sobre ansiedade. Eu já comentei com vocês em outro vídeo que eu faço terapia e que eu vou no médico, né? Cada 6 meses agora, porque eu tomo um remédio que controla a minha ansiedade. Eu tenho ansiedade desde que eu me conheço por gente, desde que eu tenho noção das coisas na vida. A primeira crise de ansiedade que eu tive foi com 6 anos, quando eu estava na primeira série. Mas naquela época, dificilmente as pessoas sabiam o que era ansiedade e os médicos também não diagnosticavam como isso. Então eu passei aquele ano inteiro com crises e crises de ansiedade. Não foi diagnosticado com ansiedade, foi diagnosticado com um monte de outras coisas. Perdi o ano escolar, porque eu tinha muito medo de ir na escola, eu tinha medo de sair de casa, eu passava mal, eu desmaiava, eu tive infecção no sangue, eu tive anemia gravíssima, então eu fiquei muito doente, muito magra. E se naquela época o médico tivesse dito, ó, ela tem ansiedade, vamos tratar que ela vai melhorar, estaria bem. Mas não foi, na época ninguém sabia, ninguém tratava essas coisas dessa forma. E essa foi a primeira crise de ansiedade que eu lembro que eu tive. Ela durou, não sei se chegou a durar um ano, mas eu acabei perdendo o ano escolar. Aí depois disso eu voltei no outro ano, repeti a primeira série, voltei e tava tudo bem daí. Aí eu segui as minhas aulas e os anos letivos normalmente. A minha segunda crise de ansiedade que eu lembro foi quando eu tava com 17 anos, no terceiro ano do ensino médio. Naquela época eu era adolescente, então eu conseguia levar mais na brincadeira, sabe? Mais na esportiva e tal, ia passando e tal. Tinha amizades, tinha distração, saía e tal. Eu tinha ansiedade, eu tinha, mas eu conseguia me fazer melhor me distraindo. Porém, um dia, numa aula, eu levantei para conversar com o professor e eu desmaiei. Fui parar no hospital. Tava com infecção no sangue, tava com anemia, porque na verdade eu já tava com ansiedade já fazia muito tempo e a ansiedade me trava a fome, eu não consigo comer. Quando eu tô com crise de ansiedade eu não como. Então eu emagreço muito, perco vitaminas, por isso que eu fico doente. E daí aquele médico que me atendeu no plantão, ele disse pra minha mãe que era pra ela me levar numa psicóloga, porque eu tava com crise de ansiedade. Fui na psicóloga e essa psicóloga me encaminhou para um clínico geral e esse clínico geral me deu um remédio controlador de ansiedade, tipo um antidepressivo, mas serve para controlar a ansiedade. Eu tomei acho que em torno de uns 3 a 6 meses, eu não lembro, e eu fiquei boa. Daí eu parei, fui parando aos poucos, né, da forma certa que tem que parar, e fiquei bem. Aí eu entrei para a faculdade no outro ano, né, com, com 18, eu acho, não me lembro. Não tinha 18. Foi no outro ano. Eu fiz vestibular, daí eu entrei pra faculdade. E depois que eu entrei na faculdade, depois de 2 anos eu arrumei emprego. Aí eu comecei a trabalhar, não tinha muito tempo. Eu estudava de manhã, trabalhava de tarde e às vezes eu estudava de noite também. Então eu não tive tempo para dar muito valor para as minhas crises de ansiedade. Eu conseguia relevar, eu consegui viver bem em torno de uns 10 anos assim. Não me deu crise de ansiedade. Não, foi mais de 10 anos, porque a última foi com 17 anos e eu tive a outra com 32 anos. Mas eu sei que eu fiquei muito tempo tendo só a ansiedade leve, aquela que não prejudica a nossa vida, sabe? Aquela que a gente tem, que todo mundo tem, a maioria das pessoas tem, mas tu consegue viver, tu consegue fazer as tuas coisas sem se prejudicar. Quando a ansiedade atrapalha o teu dia a dia porque tem algum problema, então tem que procurar ajuda médica. Aí em 2018 eu engravidei da Érica. Aí em outubro de 2018 a Érica nasceu e eu saí do meu emprego, parei de trabalhar. Em 2019 eu me mudei para Salvador com o Leandro, mas estava tudo bem. Eu até me senti assim muito mais forte do que eu já fui na vida, porque eu saí de uma cidade que eu morei a vida inteira para ir morar numa cidade que eu nem conhecia, um estado que eu nem conhecia, e fui na cara e na coragem. E foi tudo bem, o ano de 2019 foi tudo bem, teve vários perengues que um dia eu vou contar aqui num vídeo pra vocês, mas a vida andava normal, eu conseguia fazer todas as minhas coisas, tudo bem certinho. Tinha ansiedade, tinha, mas era aquela que não prejudica a vida, né? Aquela que dá pra viver. Aí,
quando eu fiz 32 anos, 2020, eu lembro que eu comecei a ter ansiedade mais seguido. Era uma ansiedade que demorava mais para passar, uma ansiedade que me perturbava mais, e eu sabia que tinha alguma coisa errada, que não era normal. Comentei até com a minha mãe, que eu falei para minha mãe, eu ando muito ansiosa. Quando eu me distraio, a ansiedade passa, mas quando eu fico parada pensando, eu estou ansiosa. E eu tava lá em Salvador, né? Eu, o Leandro e a Érica. O Leandro trabalhando o dia inteiro e eu em casa com a Érica o dia inteiro. E foi indo assim, sabe? Tinha dias que eu tava bem, tinha dias que eu não tava bem. Mas aí eu lembro até as datas, bem certinho. No dia 5 de, dia 4 de março, eu fui levar a Erika no pediatra lá em Salvador e eu não consegui sossegar na sala de espera. Eu troquei umas 3, 4 vezes de cadeira. Eu tinha muita inquietação, eu não conseguia ficar parada. Eu não via a hora da Erika ser atendida para mim ir embora de lá. Quando a Erika foi atendida, eu não tinha cabeça para pensar no que a médica estava me falando, sabe? Eu só queria ir embora, eu não tava legal. Aí fomos embora naquele dia e eu falei pro Leandro, tô muito ansiosa. Sinto um calor excessivo, um calorão, uma coisa, mão suando e tal, muito nervosa. Mas passou, sabe? Fui dormir naquele dia, passou, na sexta eu acordei bem e achei que tinha passado, que tinha sido só uma crise e que tinha passado. Aí no sábado, o Leandro foi trabalhar, daí de tarde a gente combinou de ir no mercado para comprar, fazer a compra da semana. E quando eu fui no mercado, fiz toda a compra, e daí quando chegou na hora de passar a compra no caixa, lá em Salvador, não é que nem cidade pequena, né? Que você chega no caixa e já é atendido. Lá tem que esperar em torno de 15, 20 minutos para tu ser atendido, porque tem fila. E eu comecei a ter uma crise de ansiedade na fila. Aí eu sentei num banco que tinha lá, mas eu não conseguia ficar quieta, eu não conseguia, e não conseguia. Eu disse pro Plano, me dá a chave do carro que eu vou pegar a Eric e vou descer lá e vou ficar lá. Que eu não consigo mais ficar aqui. Aí eu desci no carro, coloquei a Erika dentro do carro, sentei e mandei uma mensagem pra minha mãe. Eu disse, eu não tô bem, eu não tô bem, eu não tô bem, eu tô muito ansiosa, eu não tô bem. Aí minha mãe disse, se não tá bem, vem pra cá. Aí eu disse, sim, se eu não melhorar, eu vou ter que ir. Eu disse pra mãe, porque eu não tô legal. Aí, nesse dia, foi como se tivesse caído, tipo, uma bomba na minha cabeça, sabe? Porque me caiu a ficha que eu não tava bem, que realmente eu não tava bem, e que eu precisava me tratar. Precisava tomar um rumo na minha vida que não tava bem. Aí naquele dia eu fui pra casa, guardei os compras, chorei muito. Chorei, 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 chorei. Era como se a minha vida não tivesse sentido, sabe? Aí no domingo o Leandro tinha marcado um almoço pro dia da mulher com os amigos e tal. E eu não queria ir. Acordei no domingo já chorando porque não queria ir, porque não queria sair de casa. Que tinha medo, medo, medo que não queria sair de casa. Mas o Leandro disse, vamos, vamos, vai ser bom pra você. Aí eu aceitei ir. Aí eu fui, mas também eu almocei, já queria ir embora. Eu falei pra minha amiga, olha, eu não tô bem, eu tô ansiosa. Eu acho que eu vou pra casa da minha mãe, não sei o que que eu vou fazer, que eu não tô legal. Daí ela me aconselhou, ela disse, vai se tratar, vai se curar, vai ficar boa, que você tem uma filha pra cuidar. Eu falei, é verdade. Aí, mas daí, pelo fato de ter conversado com ela, me senti um pouco melhor. Cheguei em casa, tava bem, até lavei roupa, estendi, fiz o serviço de casa, aí pensei, melhorei, tô boa, não vai mais dar. Aí na segunda de manhã eu acordei bem, o Leandro tinha que trabalhar, acordei bem, arrumei a Érica, fiz o almoço dela, eu fiz o café da manhã dela, arrumei ela e tudo. Aí fui pra cozinha pra começar o almoço. Aí quando eu tava começando, me deu uma crise de ansiedade horrível. Aí mandei uma mensagem pro Leandro pra ele vir pra casa, que eu não tava bem. Aí o Leandro chegou em casa, eu tava chorando, chorei, chorei, chorei o dia inteiro. O Leandro comprou passagem para nós vir pra cá, pra mim vir me tratar. Aquele dia eu lembro que choveu o dia inteiro e eu chorei o dia inteiro. Eu arrumei as malas chorando, eu fiz as coisas chorando, eu só chorava. Era como se nada tivesse sentido e o que eu sentia era uma dor horrível, um desespero, uma agonia. Eu só queria ir embora de lá. Era como se aquele lugar estivesse me fazendo mal. E por que, não sei. Por qual motivo, não sei. Não sei explicar, não sei dizer porquê. Simplesmente era o que eu sentia. Aí o Leandro marcou psiquiatra para mim aqui no sul, psicóloga, daí a passagem que a gente comprou era para quarta, porque na terça eu tinha consulta no dermatologista, porque meu cabelo tava caindo muito.
Na época eu não sabia por que o meu cabelo caía tanto, mas já eram sintomas da ansiedade. A ansiedade já estava dando sinais e eu não tinha percebido. Perdi muito cabelo, muito cabelo. Fiz um tratamento longo pro cabelo voltar. Agora eu tenho cabelo de novo, mas eu perdi muito cabelo. Vou falar também sobre isso num próximo vídeo, vou explicar pra vocês o que me aconteceu com esse cabelo. Aí na terça eu fui no médico, voltei lá, realmente tava com problema e tal. Me deu remédio, coisa pra passar no cabelo. Daí na quarta eu ia viajar pra cá. Aí acordei de manhã muito mal, muito ansiosa, ruim do estômago. Pensei, meu Deus do céu, como é que eu vou viajar nesse estado? Chorei um monte, chorei. Falei pro Leandro como é que eu vou viajar assim. Ele disse, se acalma que vai dar tudo certo. Aí fui pra cozinha, fiz um chá de camomila, tomei Dramin também, porque eu tava enjoada e tal. E o nosso avião ia sair 1 da tarde, 9 horas eu já quis ir pro aeroporto. Já queria ir. O Leandro dizia, não, ainda é cedo, mas eu queria ir e a gente foi. 9 horas, 10 horas a gente já tava lá no aeroporto. Consegui despachar as malas, porque o Leandro tava cuidando da Érica, e eu fui sozinha despachar as malas, consegui, achei que não ia dar conta, porque tinha uma fila enorme. Pensei, meu Deus, vai me dar uma crise de ansiedade aqui, eu vou passar mal. Mas não, eu consegui ficar na fila, eu consegui despachar a mala. Aí a gente saiu de lá, a gente foi comer, aí subiu pra sala de embarque. Consegui embarcar. Eu lembro muito bem que quando eu cheguei em Guarulhos, que troca de avião, eu pensei, agora eu tô bem, agora eu tô tranquilo, eu tô mais perto de casa. Casa dos meus pais, né? Que é aqui no sul, em Santa Catarina. Aí de lá a gente pegou o avião pra Chapecó e ali a minha ansiedade começou a piorar de novo. Eu achei que eu não ia dar conta, mas eu dei conta. Eu sempre consegui me segurar, por mais horrível que fosse, eu sempre consegui me manter mais bem psicologicamente. Eu conseguia pôr na minha cabeça que eu tinha que ficar boa. Aí desci em Chapecó, era 7 da noite, meu pai já estava lá esperando para pegar a gente. Aí quando eu cheguei aqui na casa dos meus pais, parecia que tinha saído o peso das minhas costas. Pensei, agora eu tô bem. Mas aí na quinta de manhã eu levantei para ir no médico, né, no psiquiatra. Eu já estava péssima, eu estava fraca, não tinha força para nada. Lá no psiquiatra tem escada para subir elevador, eu fui de elevador porque eu não conseguia, não tinha força, não tinha ânimo. Eu emagreci muito, eu tava pesando 48 quilos. Tava muito magra, eu perdi 6 quilos em 5 dias, eu tava fraca. Aí o médico me deu o remédio, só que eu sabia que ia demorar em torno de uns 20 dias para fazer efeito, né? O remédio demora e tal. Aí fomos para casa, compramos o remédio e na sexta daí eu tive a consulta com a minha psicóloga, que é até hoje, né? Que ela é minha psicóloga até hoje. Aí ela realmente viu que eu não tava bem, ela disse que é muito assustador quando uma pessoa tem 6 crises de ansiedade. Não, acho que 7 crises de ansiedade em 6 dias. Foi muito forte. Ela disse que é muito perigoso, que a pessoa pode infartar. Aí comecei a fazer a terapia, comecei a tomar o remédio. Naquela época eu ia todo mês pro psiquiatra. E toda semana na terapia. Isso foi em 2020. Em 2021 eu já comecei indo a cada 3 meses no psiquiatra e a cada 15 dias na terapia. Agora eu vou a cada 6 meses no psiquiatra e a cada 15 dias na terapia. O meu remédio já vai ser retirado. Em agosto, quando eu voltar pro psiquiatra, ele já vai começar a tirar a minha medicação, porque eu já tô bem, eu não preciso mais tomar. Mas a terapia eu vou continuar. Eu não precisaria continuar porque eu já tive alta. Porém, eu vou continuar porque me fez muito bem e eu acho que eu tenho que continuar para não acontecer de voltar. Porque eu não sei se você sabe, mas crise de ansiedade, síndrome do pânico é uma doença que não tem cura. Você pode ficar anos sem ter e do nada você vai ter uma crise. Que nem eu fiquei 10 anos sem ter e depois eu tive de novo. Ninguém imaginou que eu ia ter, mas eu tive. E é uma doença que acaba com a gente. Eu fiquei muito magra, eu fiquei debilitada, eu tinha medo de sair na rua, eu não dirigia mais. Eu lembro que eu dizia para minha psicóloga lá em 2020, eu só queria voltar a ser a Camila que eu era antes, porque eu sempre fui muito independente, eu nunca precisei de ninguém para fazer as coisas para mim, eu sempre fiz tudo e
e me virava, sempre me virei. E lá em 2020 eu não conseguia fazer nada, eu não dirigia, eu não saía, eu tinha medo de ir na rua, eu tinha medo até de ir na calçada, eu tinha pânico, pavor, eu tava fraca, eu não tinha força para nada. E meu pai me trazia nas terapias porque eu não vinha sozinha, ele tinha que ficar me esperando na porta, eu entrava em desespero. Ainda bem que eu sempre tive a minha família junto, que me ajudou a cuidar da Érica e que fez com que eu melhorasse logo. Eu tive a síndrome do pânico, a crise da ansiedade em 2020, em março, e em julho eu já tinha voltado a ser eu, não do jeito que eu sou hoje, mas eu já consegui fazer minhas coisas sozinhas. Então eu fiquei 3 meses assim, não muito bem. Mas depois de 3 meses eu consegui dar conta das minhas coisas de novo. Hoje eu já voltei a ser a Camila, quase que eu voltei a ser a Camila de antes. Eu ainda não voltei a ser a Camila de antes, eu ainda tenho muito medo. Eu tenho medo de tudo. Eu sofro muito com. Eu digo que eu ainda não voltei a ser a Camila de antes porque eu ainda tenho medo de muitas coisas. O medo muitas vezes é normal, né? A gente vai criando. A gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando com mais medo da vida, né? Quando a gente é jovem, a gente tem pouco medo. A gente vai ficando mais velho, os medos vão aumentando, principalmente quando você é mãe, né? Quando você é mãe, você tem medo de tudo, porque você quer proteger o seu filho. Então é assim mesmo. Mas eu acho que agora eu já tô bem. Eu faço as minhas coisas sozinhas, eu dirijo, eu me viro, a gente tá construindo uma casa, eu vou atrás, eu consigo resolver os problemas, cuido da minha filha, levo na escola, busco na escola, ensino ela e tá tudo bem. Agora tá tudo bem. Mas tá tudo bem por quê? Porque eu procurei ajuda. Eu não deixei isso acabar comigo, né? Quando eu vi que eu não tava bem, eu falei: não, eu preciso me tratar, eu preciso ir no médico, eu preciso fazer terapia, eu preciso melhorar. Então eu comecei o meu tratamento logo no início e eu melhorei, eu fiquei bem. E eu acho que esse é um assunto bom de falar porque as pessoas têm muito preconceito, né? As pessoas dizem assim, não todo mundo, né? Mas ainda existe muito preconceito que as pessoas dizem: ah, isso é frescura, ela tem tudo, ela tem uma vida boa. Como é que ela tem ansiedade? Como é que ela tem crise de ansiedade? Como é que ela tem síndrome do pânico? Isso não é verdade, isso daí é preguiça, isso daí não é nada. E não é, gente, não é. Isso é uma doença como as outras doenças. Algumas pessoas vão ter, outras não. E é grave, é gravíssimo. Tem pessoas que morrem disso e não procuram tratamento. Então as pessoas precisam entender que isso é uma doença e que tem tratamento e que tem que se tratar, tem que ir no médico, tem que fazer terapia, tem que procurar ajuda. Não dá pra deixar ficar sofrendo, porque a partir do momento que a ansiedade te impede de fazer as coisas do dia a dia, é preocupante, é uma doença, você tem que procurar ajuda. E a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi procurar ajuda, porque eu consegui me voltar a fazer minhas coisas em 3 meses, menos de 3 meses. Consegui me virar de volta sozinha e ficar bem, porque o importante é você estar bem, sabe? O importante é você deitar a cabeça no travesseiro e estar bem, porque a ansiedade, ela faz você se preocupar com tudo, com tudo. Tudo vira um problema. Tudo é extremamente preocupante, coisas sem motivos. Ainda tenho ansiedade, tenho, mas é aquela ansiedade que não me atrapalha a vida. A partir do momento que ela atrapalha a tua vida, já é uma doença. No meu caso agora, tá estabilizada. Tenho que me cuidar pro resto da vida, porque volta. Pode ser que não volta, mas pode ser que volta. E é uma doença de milhões de pessoas. Hoje em dia, eu acredito que seja a doença que mais tem, né? Porque pelo mundo do jeito que tá hoje. E muita gente não procura tratamento, muita gente não procura ajuda e fica sofrendo. E só quem tem sabe o quanto é sofrido, o quanto dói, o quanto é doloroso. É horrível, gente, é horrível. Só quem tem crise de ansiedade e síndrome do pânico sabe o que é. E por que me causou isso em 2020? Eu não sei bem certo ainda. Talvez foi pela mudança de estado, pela mudança de cidade, porque eu moro numa cidade pequena, moro numa cidade de 16 mil habitantes, morei a vida inteira, e do nada me mudei para uma cidade de 5 milhões de habitantes. Então, o meu médico acredita que foi isso, foi uma mudança muito brusca.
de cultura também, né? Porque aqui onde eu moro é Santa Catarina e eu me mudei para Bahia. Então a cultura é extremamente diferente. A vida é diferente. A gente não pode ser hipócrita e dizer que é igual, porque não é igual. É tudo diferente. O Brasil ele é muito grande. Ele tem muitas distinções. Então, aqui é diferente de lá. As pessoas são boas em todo lugar. Lá é maravilhoso. Eu amo Salvador. Eu amo a Bahia. Eu sempre disse para minha mãe que eu acho que na outra vida eu morei lá, de tanto que eu amo. Não foi a cidade que me fez mal, não foi o estado que me fez mal, porque eu amo aquele lugar. Foi a mudança, a diferença de vida. Eu tinha uma vida pacata e eu me mudei para uma cidade enorme, uma pessoa do interior morando numa cidade grande, né? Eu tinha medo de tudo e foi causando isso, né? Eu tinha medo de assalto, tinha medo de roubo, tinha medo de invasão, tinha medo de sequestro, tinha medo de tudo. Lá é uma cidade perigosa, então o medo vai acumulando e pode ser que foi isso que me deu as crises. Eu não sei, não tenho certeza, a gente não vai saber tão cedo, nunca vai saber, talvez, porque não tem como saber, né? É só tem que se tratar e se cuidar e levar a vida numa boa e melhorar. E é isso que eu tô fazendo, tô me cuidando. Venho cada 15 dias na minha terapia, me cuido, faço o que eu tenho que fazer e tá tudo bem agora. E eu só queria falar isso com vocês porque. E eu só queria falar isso com vocês porque é um assunto que já era tempo que eu queria comentar, porque é um assunto que muita gente precisa ouvir, que muita gente passa por isso e muita gente precisa de apoio. Então eu queria falar sobre o meu relato, sobre o que eu passei. Isso é uma história que eu passei, o que eu falei aqui foi o que eu passei, o que eu senti. Tem para pessoas que é igual, para pessoas que é diferente, mas isso foi o que eu senti e eu queria relatar para vocês. Então era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, curta o canal, dá um like, se inscreva no canal, compartilhe e até a próxima. Beijo!